Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor meu Deus, por mais este encontro. Como é importante falarmos do amor do Senhor por nós. Glórias te damos, Senhor, por mais este dia de reflexão e de caminhada contigo. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria, que alegria, que leitura maravilhosa. Eu vou falar aqui das leituras, mas já te convido a ler. As leituras, a reflexão é um convite à leitura. A igreja hoje nos traz, na primeira leitura, na primeira carta de São João, capítulo 4, do 11 ao 18, o salmo é o mesmo de ontem, 71, entre parênteses 72, e o evangelho é o de Marcos 6, do 45 ao 52. E é muito lindo a gente ver que depois da oitava de Natal, a igreja nos traz o tema, continua aqui com a gente com o tema do amor. E Deus toca hoje no meu coração, muito forte. Porque é um acalento para todos os nossos dias. Deus diz para mim e diz para você, meu irmão, deixe Jesus entrar no seu barco. Deixa Jesus entrar no seu barco. É o amor que entra dentro do seu barco. É o próprio amor. Aquele que se fez carne e veio por nós. Na primeira leitura, São João vai continuar nos falando sobre o amor e a importância de estarmos na plenitude do amor de Deus. A plenitude do amor de Deus é o amor de Deus por nós, o amor nosso a Deus e ao outro, esse combinado de relacionamento de amor é o que nos vai levar à santificação, à plenitude, à perfeição do amor de Deus. Isso é muito lindo porque Jesus, depois que na primeira leitura lá com São João, ele vai continuar nos dizendo que se Deus nos ama, nós também temos que amar uns aos outros. Olha o que ele vai dizer. Nunca vimos o próprio Deus, mas se nós nunca vimos o próprio Deus, e mesmo assim nós os amamos, ele permanece em nós. Quando a gente se abre ao amor do outro que vemos. Porque o Deus que nós não vemos habita o outro que vemos fisicamente. Jesus já existia antes de estar entre nós fisicamente, visto fisicamente. Então o amor já habita o outro, muito antes de estar entre nós. Nossa, isso é muito lindo. Esse amor perfeito que alcançamos na plenitude, como a gente estava falando, né? É um amor que e São João insiste muito, porque o tema do amor, ele é o centro, é o primeiro mandamento, né, de Deus, ele é o centro dos nossos atos de fé. E ele então vai nos colocar por que isso tudo faz parte, por que o amor tem que fazer parte da nossa vida, porque o Espírito de Deus habita em nós. E se o Espírito de Deus habita em nós, é óbvio que ele habita o outro. Muitas vezes pode estar ali fechado em várias camadas que o mundo vai nos selando com o pecado, como se fôssemos uma cebola, né? E que vai cascas vão fechando o cerne, que é o próprio Cristo, é o Espírito de Cristo que habita em nós e nós nele. Então nós precisamos descascar essa cebola do mundo que vai ofuscando esse Deus, esse Espírito de Deus que nos habita, porque esse Espírito de Deus, ele precisa irradiar o amor de Deus. E veja, isso é um ensinamento para mudarmos nossa vida. Isso quer dizer que hoje eu já vivo isso? Não, mas quer dizer que Deus está me chamando a viver.
E se Ele está me chamando a viver, eu preciso que a minha vida seja transformada. Isso é muito bonito. E Deus nos convida a amar o Deus que nós não vemos no próximo que a gente vê. E olha como que São João enfatiza tanto que o próximo, aquele que está perto de mim, aquele que está no meu grupo de relacionamento e até mesmo aquele que eu nem conheço, é ele que vai marcar o verdadeiro amor de Deus em minha vida. Por quê? Porque eu preciso enxergar no outro o Deus que habita nele para amá-lo, independente dele me satisfazer ou não. E isso a gente precisa tomar muito sério. Eu não dependo que o outro seja grato pelo que eu fiz por ele, para que eu o ame. Isso é muito forte. E é interessante que enquanto eu estava lendo aqui, eu me lembrei, Sartre é um filósofo ateu, e ele dizia que o inferno é o outro. Olha o que um ateu diz, que o outro é um inferno. E olha o que Deus diz, no outro eu habito, ame o outro. Gente, isso é de uma sabedoria, isso é tão profundo, porque se eu não entendo que o outro é o meu exercício de amor, eu vou ser como aqueles que não têm Deus no coração e acha que o outro é um inferno. O outro é um inferno para aquele que não crê, e para nós que cremos, o outro é a oportunidade de conhecermos o verdadeiro amor. Meu Deus! Isso é muito maravilhoso, porque para nós que cremos, o amor é mandamento. Para quem não crê, o amor não vai existir. Não vai existir. Vai ser um inferno, como Sartre viveu, achando que o outro é um inferno. Mas o outro é a minha oportunidade de salvação, de exercitar esse amor pleno que Deus nos oferece. Meu Deus! O Salmo, então, vai continuar nos dizendo, que é igual ao de ontem, né? Vai continuar reafirmando que Deus vai trazer, através do Messias, o reino da verdadeira paz, da plena paz. E se é um reino da verdadeira paz, da plenitude da paz, aquele que faz guerra em nome de Deus, ele não está em Deus. Não existe guerra em nome da paz. Existe vivermos a paz e o amor, para que nós possamos cumprir tudo aquilo que Deus trouxe, né, para nós como ensinamento. E o Salmo vai dizer que isso tudo vai acontecer para que todas as nações sejam salvas. Deus quer todas as nações salvas e não perdidas em guerra. O Evangelho, então, de forma muito linda e plena, vai nos dizer, olha, Jesus, depois de estar passando pelo luto da morte de São João Batista, aquele que veio para anunciar Jesus, foi morto violentamente por defender o nome de Jesus. Depois de passar pela multiplicação dos pães, porque ele se compadeceu de uma multidão, ele manda os seus discípulos entrarem numa barca, olha que lindo, e atravessar para outra margem, e ele iria por terra. E Jesus então sai para o monte e vai rezar, sai para orar. Olha tudo que Jesus vai fazer, ele sai para orar, para se aconselhar com o Pai, aquele que realmente tem tudo para nos suprir. E os discípulos que estavam ali no barco, eles estavam ainda impactados com o milagre da multiplicação, porque é tão impactante o amor de Deus por nós, que muitas vezes ficamos até incrédulos, que foi o que eles estavam passando pela incredulidade de tudo aquilo ali que eles estavam vivendo naquele momento da multiplicação. O Evangelho vai nos dizer hoje isso,
E então o mar estava agitado. E eles estavam dentro do barco, olha isso, eles estavam dentro do barco, com as próprias forças, tentando remar. Isso e tudo Jesus nos coloca assim, por que Jesus obrigou eles a ir e passarem por isso? Porque Jesus ensina através dos atos. Jesus queria ali ensinar para eles que não é a força do braço deles, nem do nosso, que nós vamos vencer as tempestades. Então Jesus vai até eles, porque eles já estavam exaustos. Jesus caminha sobre as águas. Jesus faz o impossível para chegar até nós que estamos cansados de remar com o próprio braço, que estamos cansados de não vermos esse Deus maravilhoso que já faz milagres diante de nós, como eles não estavam vendo. E Jesus então fala para eles, não temam. Quando Jesus fala para eles, não temam, Jesus entra no barco e tudo se acalma. O que é a agitação do nosso dia é um mar revolto num coração, um barco, um coração em que Deus ainda não entrou e o mundo ao redor é agitado. O mundo ao redor é autorreferencial, é acusador, porque eu mesma quero lutar com minhas forças e não proclamo a Deus que Jesus é seu filho e é Ele que vai nos salvar. Jesus está lhe mostrando, quando eu entro no barco, quando eu entro no seu coração, tudo acalma. Que leitura maravilhosa, façam essas leituras. Muito mais eu queria falar sobre isso, mas não podemos, não posso avançar muito, mas vamos refletir que a nossa humanidade nos convida a acharmos que nós mesmos vamos resolver os problemas. E o mundo vai dizer, você que vai resolver, você. Sartre também achava que ele não precisava de ninguém. E vivia na dor da existência. Mas nós temos um Deus que nos diz, você não precisa ter medo, você não está sozinho. Entregue sua vida a mim e o mar vai se acalmar. Se eu entrar no seu barco, no seu coração, o mar vai se acalmar e a ansiedade do mundo vai ficar para trás. Deixe Jesus entrar no seu barco. Glória a Deus por essa palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora da Penha, rogai por nós.